Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast e sim, aqui a Teologia reformata a sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em uma literatura que vai fazer a sua mente expandir. A gente vai falar sobre o livro Nascido Escravo, que é, na verdade, uma edição mais concisa daquela obra gigante do Martinho Lutero, A Escravidão da Vontade. Um livro que, olha, sacudiu a Europa na época e continua desafiando a gente até hoje, né? Com certeza. A ideia aqui é entender o grande debate que deu origem a essa obra e por que essa discussão toda é tão crucial para a fé cristã. Exato. Vamos lá. Então, para a gente começar, o livro todo gira em torno de uma pergunta que parece simples, mas não é. O ser humano tem mesmo livre-arbítrio para escolher Cristo e ser salvo? E aí a gente tem dois gigantes, né? De um lado, o Desidério Erasmo, um humanista famosíssimo na época, que dizia sim. E como ele definia esse sim? Para ele, o livre-arbítrio era um poder da vontade humana mediante o qual um homem pode aplicar-se àquelas coisas que conduzem à eterna salvação. Ou seja, a pessoa pode, de alguma forma, colaborar, dar o primeiro passo. Isso. E do outro lado, Martinho Lutero, com um não, assim, bem retumbante. E para ele, essa ideia de livre-arbítrio feria o que exatamente? O coração do Evangelho, a doutrina da salvação, que para ele é exclusivamente pela graça de Deus. Ele defendia que o ser humano já nasce escravo do pecado. O mais interessante é que, no começo, Erasmo e Lutero pareciam até aliados, né? Sim, total. Ambos criticavam muito os erros, a corrupção da Igreja de Roma. Erasmo era um erudito, ele produziu um texto crítico do Novo Testamento grego, rejeitava as superstições. Mas as semelhanças param por aí, né? Exatamente. O Erasmo era um humanista, ele acreditava que o homem podia colaborar na sua própria salvação. Já o Lutero, depois daquela experiência dramática dele com o Evangelho, ele passou a defender que a salvação é um presente. Um dom gratuito de Deus. Isso, recebido só pela fé, sem nenhuma obra. E aí a pressão sobre o Erasmo aumentou. Aumentou muito. A Igreja de Roma começou a incentivar ele a defender o ensino do livre-arbítrio. E em 1524 ele publicou a Discussão sobre o livre-arbítrio. Que foi um desafio direto que Lutero não tinha como ignorar. Não tinha. E a resposta do Lutero foi justamente esse livro, A Escravidão da Vontade, uma das declarações mais importantes da doutrina evangélica. E aí a gente vai mergulhar agora. Vamos lá. Lutero não economiza nos argumentos, né? De jeito nenhum. Ele usa a própria escritura, principalmente os escritos do apóstolo Paulo, para demolir essa ideia do livre-arbítrio na salvação. Um ponto-chave é o propósito da lei. Ah, essa parte é ótima. Porque o Erasmo perguntava uma coisa que faz muito sentido, né? Se a gente não pode fazer nada, para que servem as leis e os mandamentos? Uma pergunta muito lógica, né? Parece até cruel. Exato. E a resposta de Lutero é brilhante. Ele diz que a lei não foi dada para mostrar o que a gente pode fazer, mas sim para nos dar o pleno conhecimento do pecado. Então a lei funciona como um espelho. Exatamente como um espelho. Ela revela a nossa incapacidade, a nossa necessidade desesperada de um Salvador. Ela não te dá força, ela te mostra que você não tem força nenhuma. E isso leva direto para outro ponto, que é a salvação pela fé. Direto. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. A justiça de Deus se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo, totalmente à parte das obras da lei. Ou seja, se a salvação depende da fé em Cristo, ela não pode depender do nosso esforço ou da nossa escolha livre. Uma coisa exclui a outra. E o Lutero martela muito numa palavra específica, né, em Romanos 3. Ah, sim. A palavra gratuitamente. O texto diz que somos justificados gratuitamente por sua graça. Para Lutero, se existe qualquer mérito, qualquer pequeno esforço, a palavra gratuitamente perde o sentido. Vira uma mentira. A graça deixa de ser graça. Ele até brinca dizendo que quem defende um pequeno mérito acaba barateando a graça de Deus, como se ela pudesse ser comprada com uma moedinha. É um golpe fatal na ideia de que a gente pode contribuir, mesmo que um pouquinho. Para ser graça, tem que ser totalmente gratuita, sem mas, sem porém. Isso pode parecer meio estranho, né?
Mas o Lutero via um conforto enorme nessa doutrina. E essa é a parte mais pastoral da coisa toda. Ele confessa que não gostaria de ter livre-arbítrio, mesmo que pudesse. Essa afirmação é chocante. Por quê? Porque alguém não iria querer ter o controle. Pelo motivo oposto. Pela paz que vem de não ter o controle. Ele dizia que se a salvação dependesse dele, ele viveria numa dúvida constante, numa ansiedade sem fim. Será que eu fiz o suficiente? Será que minha fé foi sincera o bastante? Mas como a salvação está nas mãos de um Deus que é fiel, que não mente e cumpre o que promete, aí ele pode descansar, ficar seguro. Tem uma frase dele que resume isso, né? Tem. A minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros e coloca a glória onde ela sempre deveria estar, em Deus. Então o cristão se alegra não pelo que faz, mas pela graça de Deus. Que o perdoa e o aperfeiçoa, apesar dele mesmo. Ok, mas o livro também entra em uns temas bem mais difíceis, como o endurecimento do coração do faraó, por exemplo. Sim, o Erasmo tentava, digamos, suavizar esse texto. Ele dizia que Deus apenas permitiu que o faraó se endurecesse. Uma forma de proteger o caráter de Deus. Exato. Mas o Lutero insiste em levar a sério o que a Escritura diz. E o que ela diz é: endurecerei o coração de Faraó. E como ele explica isso sem fazer de Deus o autor do mal? A explicação dele é sutil. Ele diz que Deus não cria o mal no coração do homem. A maldade já está lá. O que Deus faz é usar essa maldade que já existe para cumprir os seus propósitos soberanos. Ele impulsiona a ação. E a natureza pervertida do homem reage de forma maligna. É uma ideia complexa. E isso nos leva àquela famosa analogia do oleiro e do barro. Que Paulo usa em Romanos 9. Exatamente. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Ele tem o direito soberano de moldar os vasos como ele quer. Alguns para honra, outros para desonra. O próprio Lutero admitia que a nossa razão tropeça nisso, né? Completamente. Ele mesmo diz que já esteve no mais profundo poço de desespero por causa dessa doutrina. E qual é a conclusão, então? A conclusão não é tentar consertar Deus com a nossa lógica. É adorar a majestade dele, os seus caminhos que a gente não consegue entender. É se curvar. Nossa, que tema! Profundo e realmente transformador. Esse livro força a gente a pensar no alicerce da nossa fé, né? Com certeza. Ele vai na raiz da questão. E olha, se essa conversa despertou a curiosidade para se aprofundar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos como este. E para adquirir o livro Nascido Escravo, é só usar o nosso link de afiliado que está aqui na descrição. Assim, você mergulha nesse clássico e ainda ajuda este projeto a continuar. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!